Feito é melhor do que perfeito. Depois que eu ouvi essa frase, ela simplesmente mudou a minha visão sobre as coisas da vida. Todo mundo conhece alguém, todo mundo conhece alguma pessoa que sempre espera o momento perfeito para poder finalmente começar um objetivo, dar o primeiro passo na sua meta e finalmente sair do lugar que está para alcançar o lugar que quer chegar. Engraçado é que muitas vezes nós somos essa pessoa. Nós somos a pessoa em que coloca sempre uma meta de perfeição para a gente poder fazer as coisas. Então, para a gente conseguir finalmente começar a fazer um treino, a gente começar a fazer uma dieta, a gente começar um curso que a gente quer, a gente começar ou terminar um relacionamento, a gente espera sempre um momento perfeito. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver isso ou aquilo, quando as condições forem realmente favoráveis. Como se a gente vivesse num conto de fadas, onde tudo vai acontecer de forma perfeita, ou num desenho animado, onde parece que tudo está programado e vai ter aquele momento onde os sinos vão tocar e a gente realmente vai perceber que é o momento certo da gente começar, terminar ou finalmente virar a chave da nossa vida para a gente realmente alcançar os nossos objetivos. Porém, essa frase, feito é melhor do que perfeito, traz para a gente uma ideia muito mais real de como funciona a nossa vida e de como realmente a gente precisa encarar. Muitas vezes a gente quer fazer uma atividade física, mas a gente assim, se eu não fizer 1 hora, eu não vou fazer mais. Então, às vezes é para a gente começar a fazer um treino de 7 horas da manhã, é 7h10, a gente diz, já passou 10 minutos, eu não vou mais. Era para eu fazer uma dieta, né? De segunda a domingo, vou começar segunda-feira. Poxa, hoje não deu segunda, amanhã é terça, vou esperar na próxima segunda. Como se, quando a gente tivesse com um copo de água na mão, se caísse uma gota, já caiu uma gota, agora eu vou jogar o resto da água no chão. Ou se, quando a gente estivesse comendo alguma coisa, comendo um salgadinho, caísse um salgadinho no chão, a gente disse, já caiu, agora eu vou jogar o resto no chão. E a vida não deve funcionar desse jeito. Porque a gente precisa funcionar nessa ideia de que feito é melhor do que perfeito. Poxa, eu não consegui cumprir hoje minha dieta. Hoje é segunda-feira, eu não consegui cumprir minha dieta. Amanhã eu vou começar, tá? Todo dia é dia de começar. Eu não consegui treinar hoje 1 hora. Eu só consegui parar agora de 7h15. Então eu vou fazer de 7h15 até às 8 horas e vou fazer dessa forma. E essa ideia traz muito mais leveza para a gente do que a gente pensar que a gente nunca consegue fazer nada, que a gente é sempre um procrastinador, que a gente sempre está com as nossas ideias, os nossos projetos furados. E na verdade a gente tem a ideia, poxa, hoje eu consegui sair da cama, hoje eu consegui sair da inércia, hoje eu consegui cumprir a minha dieta, nem que seja um pouquinho, eu consegui fazer o meu treino, nem que seja um pouquinho, eu não consegui treinar, né, uma língua nova que eu estou aprendendo 2 horas, mas eu consegui treinar 35 minutos, e é isso. É o que a gente tem, fazer o que a gente tem fazer o que a gente pode, né, com aquilo que a gente tem. E essa é a proposta do Desafio 2026, é a gente começar a sair dessa zona de conforto de que, eu vou esperar o momento perfeito para eu começar a fazer uma atividade física. Não, você vai pegar 20 minutos do seu dia, que eu tenho certeza que você tem, e você vai se dedicar a você. Porque por mais que eu esteja aqui, esse projeto, esse desafio é para você, é para melhorar a sua saúde física, sua saúde mental e finalmente você conseguir ter mais disposição para brincar com seu filho, com seu cachorro, com seu gato, para sair com sua família, para fazer seus próprios sonhos saírem do papel. Então, vamos embora comigo. A gente hoje vai precisar de uma cadeira, um banco ou um puff. Quem não tiver de jeito nenhum, até uma cama pode funcionar bem, mas eu tenho certeza que todo mundo tem ou uma cadeira ou um puff aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, tá? Então a gente vai começar em pé, de frente dessa cadeira ou desse puff. Para esse exercício, a gente vai precisar que não tenha nada atrás. Então, se a cadeira ou o banco estiver encostado na parede, você afasta um pouco. Agora, os outros, se precisar, a gente encosta, tá? Principalmente se for uma cadeira ou um banco que escorregue, ou se o piso for muito liso. Uma coisa que eu gosto de orientar é, se você tem um piso muito liso, ou se sua cadeira, né, ela já está com certo desgaste e não tem mais aderência no chão, você pode colocar um tapete e colocar esse banco ou essa cadeira em cima, porque já ajuda muito a ela não derrapar. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento de mobilidade da nossa coluna. Então, a gente vai posicionar o banco ou a cadeira de uma forma bem firme, vai começar com os braços lá em cima e a gente vai tentar passar
por cima do assento da cadeira ou do banco e volta. Se você tiver com uma cadeira que tem um encosto, coloca o encosto para o lado para você conseguir passar, tá? E vamos lá. Subiu, leva lá por cima. Alcança lá por cima, firma o pé no chão para você não virar para frente. Mais uma vez, passa lá por cima. Quem estiver achando que está muito distante, pode se aproximar um pouquinho mais do banco ou da cadeira e fazer o mesmo movimento por cima e volta. A gente vai fazer só umas duas. Leva lá na frente, sempre alcançando um pouco mais. E volta. E voltou. Muito bom. A gente agora vai precisar colocar uma das pernas em cima da cadeira. E aí mais uma coisa, se você sentir que tá escorregando, encosta na cadeira, a cadeira numa parede ou no guarda-roupa ou em algum móvel que você tenha, só para ele não derrapar, tá? A gente vai começar, ó, vamos começar juntas, com o pé direito em cima e as duas mãos sobrepostas bem em cima aqui da coxa. E a gente vai levar o peso em direção aos pés e volta. Não deixa que essa perna aqui, ó, de baixo, levante o pé. E volta. Leva para frente. E volta. E mantém a postura. Leva para frente. E volta. Algumas pessoas podem ser que sintam dificuldade em relação a dores do quadril, mas vai até onde conseguir. Isso. Mais uma aqui. E a gente vai trocar. Leva novamente. Frente. Frente. Sempre respeitando o seu limite. Se conseguir um pouco mais, vai, mas sempre dentro da segurança. Levou. Só mais um movimento para frente. E volta. A gente vai colocar agora a perna esticada. Então, quem tiver dificuldade de equilíbrio aí, ou abre os braços ou segura em algum apoio para a gente colocar a perna, tá? Quem já tiver o equilíbrio faz assim como eu fiz. Levanta a perna, concentra o corpo, leva para frente. A gente vai levantar os pés, na verdade o pé que está em cima, para a gente poder aumentar esse alongamento dessa região posterior aqui, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então posiciona, coloca as duas mãos aqui em cima da perna e a gente vai deslizar essa mão lá em direção ao pé e volta. Em direção, tá? Muita gente deve estar aí pensando, oxente, eu nem toco no pé. Mas tudo é um começo. Se você tentar hoje e você só chegar aqui no joelho, esse é o teu limite hoje. Da próxima vez que você fizer, tenta ir mais, mais e mais, até chegar lá no pé. E volta, a gente vai fazer mais 4. Frente. E volta. Frente. E volta. Frente. E volta mais um. Frente. E volta. Vamos tirar a perna com cuidado. E a gente vai trocar. Trocou a perna, colocou a outra mão. Leva lá no pé. E volta. Pode ser que vocês percebam que uma perna é melhor do que a outra. Isso geralmente acontece. E volta. Mais 4. Mais 3. 2. A última.
Muito bem. A gente vai tirar e a gente vai colocar novamente a perna direita ainda de frente. Só que agora, em vez de a gente colocar a perna bem na frente, a gente vai colocar a perna mais para dentro. Em vez de ser a perna totalmente na frente, ela vai cruzar para o outro lado, para a gente ficar aqui como se fosse uma diagonal com a própria perna, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sentir o alongamento, mas um pouco mais lateral. Então, pode posicionar, por exemplo, o pé aqui, ó, para quem tem dificuldade de equilíbrio, e passar para cá. Uma mão vai ficar aqui na cintura. Para quem tiver muita dificuldade de equilíbrio, pode deixar a mão aberta, tá? E a gente vai tentar cruzar, levando lá para frente. Cruzou e volta. 2. Cruzou, volta. 3. Cruzou, volta. 4. Sente mesmo aqui, ó. Alongando tudo aqui de lado. Só mais 2. Cruzou. E mais um, cruzou. E 7. Tirou a perna com cuidado. Vamos trocar agora, tá? Cruzou a perna. E leva lá. E volta. 1. Leva lá. E volta. 2. Leva lá. E volta. 3. Leva lá. E volta. 4. Leva lá. E volta. Só mais 2. Leva lá longe. 6, o último. E tirou a perna. Aproveita e já conta aqui pra mim se você conseguiu fazer as duas pernas de forma igual. Geralmente, existe, né, uma possibilidade de você ter mais facilidade de fazer com uma perna do que com outra. Tanto em relação ao alongamento, quanto em relação ao equilíbrio. Muitas vezes a gente apoia um pé e a gente fica ok. E quando a gente troca um pé e usa o outro, a gente fica meio que bambo, tá? Por exemplo, se você já tem uma disfunção, ou para algumas pessoas que já torceram o pé ou quebraram o pé, pode acontecer, ou você pode não ter tido lesão nenhuma, disfunção nenhuma, não sentir nada, inclusive, no seu pé, e você sentir essa diferença. E também em relação à perna. Muitas vezes tem uma perna que você vai lá longe, alcança a cabeça lá no joelho, e a outra você não consegue sair do início, nem chegar no meio do movimento. Isso pode acontecer, isso é totalmente normal, inclusive, de acontecer. Normal não, vamos usar o termo comum, que o normal é que a gente tenha o maior equilíbrio possível no nosso corpo, mas é bastante comum de acontecer, de a gente ter esses desalinhamentos, tanto em relação à perna, quanto em relação aos braços, quanto em relação ao lado da coluna, né, que de inclinação ou de torção pode acontecer também. A gente vai ficar agora de lado. Certo? Nós vamos posicionar de lado, eu vou ficar de frente para vocês, depois eu vou virar o banco para que eu não fique de coxas, tá? Então a gente vai começar, vou pedir para que vocês comecem com a perna direita de vocês, vocês vão colocar a perna de lado, certo? Nessa posição aqui, como se fosse uma diagonal, não coloca nem o pé muito rodado, nem coloca o pé totalmente de frente, senão a gente vai ficar querendo fechar o quadril. Então deixa mais ou menos aqui numa diagonal em relação à ponta aqui, ó, a quina da cadeira ou do banco, tá? Essa mão vai vir aqui e a gente vai fazer um deslocamento do peso. Então, leva a lateral e volta. Leva a lateral e volta. Lembrando que esse pé aqui, ele não sai e o joelho daqui também não dobra. E mantém. Leva lá e volta. Mais 2. O último. E voltou. A gente agora vai alongar essa perna lateral. E eu vou ter o cuidado aqui que eu tô com um lustre. Geralmente quando a gente pede para colocar a perna de lado, existem algumas pessoas que querem colocar muito de lado para a perna ficar aqui, ó, bem na lateral do corpo. Só que isso às vezes deixa a gente ou desconfortável ou desalinhado. Então eu vou pedir para que você fique um pouco mais atrás do seu banco
e você coloca a perna um pouco mais para frente. Não precisa ser totalmente do lado do corpo, pode ser um pouco mais para frente sem problema nenhum, tá? Então, vou posicionar aqui, coloquei a minha perna, verifiquei aqui a altura. Essa mão vai deslizar e a outra vai seguir aqui por cima. Então, a gente vai inclinar e volta. 1, 2, 3. Quem conseguir chegar lá no pé, chega. Quem conseguir passar do pé, passa. E 5, 6, mais 1, 7. A gente vai agora manter essa perna aqui em cima, só que agora a gente vai girar o corpo. Então, a gente estava só inclinando o lateral. Dessa vez a gente vai abrir o braço aqui bem do lado, a gente vai girar e vai deslizar aqui a outra mão em direção ao pé também. E abre. Quem não conseguir tocar no pé, por favor, nada de frustração, nada de tristeza. Com o tempo a gente vai soltando mais esse corpo e reequilibrando, tá? Vamos lá. Girou. Vamos fazer mais 2. Mais 1. Muito bom. Vamos tirar essa perna. E aí vem, né, o cuidado que a gente tem que ter. Você pode segurar a perna e suspender, ou se você já tiver controle, você tira a perna sozinho, tá? Mas pode segurar a perna e suspender. A gente vai agora virar o lado. Eu vou virar o banco aqui para eu continuar de frente para vocês. Eu só pegar uma água que eu esqueci de botar aqui hoje, né? Mas ela tá aqui de lado, ó. Tá aqui pra gente sempre se hidratar, tá? Viramos o lado, simbora. Primeiro movimento, apoia o pé numa diagonal, mão, e a gente vai, ó, fazer essa movimentação lateral aqui do quadril. E leva, lembrando de não levantar os calcanhares e essa perna ficar sempre esticada. Só mais 2. Às vezes a gente sente um pouco o joelho também quando leva para frente, por causa da pressão da flexão, né, desse joelho. Vamos aos outros movimentos. Eu vou vir mais para cá para eu poder ficar com mais espaço, né? E aí, primeiro movimento é só uma inclinação pura e volta. Inclina e volta. 2. Inclina e volta. 3. Inclina. 4. Se conseguir ir mais longe, vai lá longe. 5. Só mais 2. E 6. Mais uma. 7. Vamos fazer a nossa torção. Então, o braço vai vir aqui ao lado, a gente vai girar e a outra mão vai deslizar também. 7. 6. Gira, abre o peito. Quando voltar, a gente volta para a postura totalmente equilibrada, alinhada lá para cima, tá? Não volta com a postura aqui meio curvada, assim, fechada, não. Abre tudo e aproveita que esse movimento a gente consegue expandir bem aqui o peitoral. Isso já ajuda bem na consciência, né, e na construção da nossa postura. O último agora de todos. E foi. Nós vamos agora trabalhar um pouco mais com a região anterior aqui da nossa coxa. A gente alongou essa parte de baixo, a gente alongou um pouco essa parte aqui de dentro, a gente alongou também a parte de fora quando a gente fez o cruzado, e agora a gente vai alongar essa região aqui da nossa coxa. E aí eu vou pedir para que vocês tenham cuidado, porque como é uma posição que a gente vai ter que entrar de costa, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de percepção. Então, se você tiver muita dificuldade com equilíbrio, você segura em algum lugar, alguma coisa, uma parede, um guarda-roupa,
ou mesmo uma cadeira que você pode deixar na frente, tá? Eu tô sem cadeira aqui, vocês podem botar uma cadeira aqui na frente para vocês subirem sem maiores dificuldades, tá bom? Deixa eu só girar aqui um pouquinho mais. Acho que fica melhor pra gente visualizar, tá? E aqui a gente vai, ó, ou segurando, ou livre com o braço para baixo. A gente vai colocar aqui essa perna. É interessante que o pé não fique muito na ponta, porque a gente pode escorregar, mas ele fique bem apoiado com essa região anterior aqui do pé. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer, a gente vai posicionar, verifica se está seguro o movimento, e a gente vai jogar um pouquinho esse corpo para trás. Se você quiser, você pode aqui, ó, segurar, ou manter os braços aqui para frente, ou se tiver muita dificuldade, mantém para cá, para o lado. A gente vai fazer 5 movimentos. Só mais um. E a partir daí a gente já começa a sentir. Tem gente que não sente muito, tá? Mas tem gente que só de subir nessa posição já sente bastante. No próximo movimento, a gente vai precisar de um pouco mais de equilíbrio, porque a gente vai fazer um movimento de flexão. Então, se você tiver muita dificuldade, mais uma vez, melhor a gente prevenir, tá? Do que a gente se machucar. Então, posiciona o braço para frente para melhorar esse equilíbrio. A gente vai, ó, descer e volta. E aqui a gente está trabalhando a mobilidade da nossa articulação, a gente está trabalhando aqui o alongamento, o fortalecimento também dessa perna que está fazendo o movimento para a gente, e o equilíbrio, porque a gente está com um apoio de uma perna só. Mais um, e voltou. Vamos tirar a perna com cuidado, porque a gente vai trocar, porque a gente tem dos lados. Posicionou lá atrás. Vim um pouquinho mais para cá, ficou muito distante. Posicionei, ó. Olhei aqui para ver se não está muito na ponta. Primeiro movimento, para trás e volta. Lembrando que tem um lado que a gente pode sentir mais desconforto e pode ter um lado que seja também mais fácil. Às vezes em relação a equilíbrio, mais um, ou em relação ao próprio movimento e alongamento. O último desse, a gente vai bem posicionar aqui, dobra e volta. 1, dobra, 2, 3, 4, só mais um, 5. Tira a perna com cuidado e finalizamos o nosso treino hoje de 20 minutos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, aproveita, porque eles vão ficar salvos na nossa plataforma. Aproveita para tomar um pouquinho de água. E me conta aqui, como é que tá de 0 a 10? Qual a nota que você dá para o seu desempenho na aula que você fez hoje? Hoje, no dia que você fez, porque pode ser que você repita, você coloca aqui de novo. Olha, primeira vez que eu fiz foi a nota 7, tá? E aí, se você fizer de novo essa aula, você volta aqui de novo e comenta. Ah, hoje foi 8, ou foi 9, foi 10, foi 11, tá? Conta aqui pra mim, 0 a 10, quanto foi a sua nota? Em relação à flexibilidade, à mobilidade, a equilíbrio, a postura, seu desempenho de um modo geral. Conta pra mim que eu vou adorar saber e te ajudar para que a gente consiga chegar todo mundo junto nessa comunidade, juntos, ninguém solta a mão de ninguém, chegar até o nosso nível máximo, nível 10. E se você está chegando por aqui agora, não perde todo o nosso desafio. Vão ser 26 dias de exercício, de movimento. A gente vai ter exercício de força, flexibilidade, mobilidade, postura, equilíbrio, exercício de abdominal e core, que são dos músculos mais profundos da região do abdômen. E você vai amar, né, estar com a gente nessa comunidade. Eu vou amar ter você comigo. Então, a gente se vê amanhã, tá? Sem falta, em mais um vídeo do Desafio 20 em 26. 20 minutos de exercício por dia que vão modificar o seu dia em 26 dias para a gente poder realmente começar o ano com os 2 pés, cuidando da nossa saúde física e mental. Até amanhã, vamos lá!